Em geral, formação, inspiração, critérios para entrar no cânon, tudo isso aí estudado pela Isagoge. A Isagoge vai estudar todas essas questões ligadas à própria estrutura bíblica. E a hermenêutica que a gente está fazendo aqui, instrumentos, né, utilizar esses instrumentos para poder, obtendo o significado, aplicar. Então a hermenêutica pega esse significado e ao ela se lançar mão deles, ela se valer deles, ela vai trazer esclarecimento. Então a hermenêutica proporciona esclarecimento através dessas diversas ferramentas. Sem as ferramentas, ela não conseguirá, não será viável o entendimento. Por quê? O texto se torna um mistério para você, porque ele está numa cultura diferente, em época diferente, escrito em língua diferente, ok? Então por isso que ela um povo diferente também. E um povo diferente, exatamente. Teologia histórica, a gente viu também a alta crítica textual, ela pega disso aqui, ó, teologia histórica. Você tem os manuais de história. O problema dos manuais de história, você tem que ver qual é a tendência daquela equipe, a tendência teológica deles. Então você tem que ter consciência se você está pegando um manual de história dos Testemunhos de Jeová, um manual de história dos Adventistas do Sétimo Dia. Os caras vão analisar partindo da ótica que eles adotaram. Você vai pegar um manual de história de uma equipe que está ligada à sua confissão de fé. Então o cara, editora Vida, editora CPAD, editora Bethesda, você sabe que é uma equipe que está comprometida com as mesmas ideais que você tem. Então eles vão olhar nessa mesma ótica. Eu pensava que a teologia histórica era o desenvolvimento do estudo, né? Isso, desenvolvimento, exatamente. De todo o período. Como a doutrina se desenvolveu, né? Como se desenvolveu a narrativa. Então a teologia histórica vai analisar todo esse desenvolvimento aí. Então ela vai extrapolar até o conteúdo bíblico quando ela pega análise de como se formaram essas doutrinas ao longo dos séculos. Então os concílios, por exemplo, um livro que eu tenho lá muito bom é História da Teologia, que ela pega exatamente isso, os concílios, os debates que tiveram para a formação, né, a disputa, né, doutrinária que houve. Então a teologia histórica se interessa por isso. Então esses manuais, para analisar esse desenvolvimento, tá? Estuda o desenvolvimento das doutrinas. Eu tenho, por exemplo, sugiro, por exemplo, Tradição Bíblica da editora Shed, Tradição Bíblica, eu acho que é isso mesmo. São 4 volumes, muito bom. Ele estuda exatamente isso, como essas doutrinas foram debatidas e foram consolidadas nos cânones, né? Foram consolidadas nos sínodos e concílios, exatamente. Como é que elas chegaram até nós? Muito bom. Examina o conteúdo discutido dentro da história cristã, ok? Então, desde o Antigo Testamento e Novo, né? Teologia sistemática, que eu expliquei para vocês. Então, ela vai abordar o conteúdo bíblico, também a partir dos temas, né? Então, você tem os manuais de teologia sistemática. Teologia sistemática de Wayne Grudem, de Stanley M. Orton. Tem agora a Teologia para Pentecostais de Walter Bonelli. Tem aquele Miller Erickson também, você deu uma... Esse eu não comprei não. Mas deve ser muito bom, eu acredito que... Ele é mais, né, ele é batista, mas ele diverge um pouco do Wayne Grudem. Certo. Na questão de soteriologia, né? É interessante para comparar. O Wayne Grudem, eu já dei uma lida numa parte dele. Calvinista quase... na verdade tem essa de falar que é infralapsarianismo, o supra é supra, né? Exatamente, o supra mesmo. Esse infra é uma tentativa de amenização, supra, mas acaba sendo supralapsariano. E agora... o outro, o Erickson, ele é mais na questão de que chama predestinação, presciência. Presciência de ele Deus, exatamente. Mais na presciência. Aí o que acontece? Geralmente eu comparo o Stanley com o Vine. E aí eu tenho esses dois aí, tenho mais um outro que eu não estou lembrando agora. Mas esses dois eu uso bastante para comparar. E aí ele vai abordar a Bíblia pelo tema. Então ele vai ter lá no índice, você vai ver soteriologia, pneumatologia, antropologia, que ele vai, a partir do tema, ele vai trazendo os textos bíblicos, citando versículos, e a análise dele. Ok? Agora, como ele falou, o Erickson, você vai ter uma análise de uma ótica mais arminiana, digamos assim, né? E o Wayne Grudem, uma ótica mais calvinista, ok? Então você vai ter essas diferentes abordagens sobre esses temas. Então agrupa os principais doutrinas bíblicas, aí você vai ter os vários temas que são elencados, né? Bibliologia, teontologia, que são sobre Deus, antropologia sobre o homem, ramarqueologia sobre o pecado, soteriologia, salvação, cristologia, pneumatologia, escatologia, doutrina do fim das coisas, tá ok? Então, temos aí teologia sistemática, que é a forma como ela analisa a Bíblia Sagrada.
Teologia bíblica, que ele falou aí também. Então você vai ter, por exemplo, os comentários bíblicos. Comentário de Champlin, comentário NVI, tá ok? Diversos tipos de comentários bíblicos que vão se preocupar com o que aquele livro, aquele trecho está dizendo. Qual a doutrina presente ali, tá certo? Qual o pensamento que está presente ali. Então, enquanto aqui é o tema, a partir do tema ele vai elencando, né, os textos, aqui é o próprio texto. Então, aqui ele parte do tema, aqui ele parte do próprio texto. Ele vai dizer, ó, esse texto, nesse texto está presente tais pensamentos. Na verdade, a teologia sistemática depende da teologia bíblica. As duas se relacionam. Exatamente, as duas vão se relacionar intimamente. Vai ter... Era isso que eu ia falar. Então, todas essas teologias exegéticas, históricas, todas elas vão seguir uma tendência, um viés? Olha... Ou a exegética não? A exegética teria que ser, não entendi o que você está falando, a exegética teria que ser a mais neutra. Exatamente. Porque ela está analisando o próprio texto. O texto não tem escola de pensamento. O texto é o texto. Então o grego que foi, a palavra grega que o autor empregou ali, se você analisar conforme o léxico, né, do grego e o que aquele sinônimo significa na própria língua, isso independe de calvinismo, arminianismo, depende de tudo isso. Então, partindo dessa sua pergunta, a teologia exegética seria a mais neutra de todas, que está se preocupando só com o texto. Mesmo assim, daqui para cima você tem uma tendência. Né? Então você vai ter, ó, a partir daquilo que o autor confessa... Até histórica? Porque quando você vê, por exemplo, o cara está numa teologia histórica e ele quer defender determinada ideia, ele vai valorizar certas ideias e inferiorizar outras. Por exemplo, ele vai até atribuir, olha, o cara disse isso aqui porque ele na verdade não entendeu. Pronto, ele já fez um julgamento. Exatamente. Então, ele está narrando a história, mas ele está emitindo um juízo sobre ela. Inclusive, até esse papo de neutralidade, para mim, ele não existe. Porque nem na história existe. Até o cara que está dando notícia no jornal, a fisionomia com que ele dá a notícia é a sua crítica. Você pode ver a Globo. Então o cara, né, vai falar, o Bolsonaro aprovou um aumento de salário. Pô, o cara tá dando uma notícia boa, mas como ele ojeriza o Bolsonaro... Como ele é petista, né? Exatamente. Para ele, poxa vida, né, ele vai quebrar o Brasil. Enquanto o outro, nossa, que legal, ele aprovou um aumento. Esse é a Record. É a Record, né? Muito bem. Veja só, então a própria fisionomia que o cara dá a notícia já é a sua crítica. Então a teologia histórica também tem elemento de crítica. O cara, ele diz que essa ideia é fruto de um brilhantismo, ou ele diz que essa ideia é fruto de uma distorção, porque ele está dando uma... Então é interessante que você colocou, porque realmente a mais neutra é a exegética. Tá? Que também não é mais, né? Pode ser que o cara até, quando ele obtém um significado, ele tente, né, dar um determinado rumo àquele significado, exatamente. Ele tenta dar um certo rumo que ele não favorece. É difícil. Sistemática bíblica, a bíblica se foca no próprio texto, teologia prática, aí você vai ter, quando você pega um estudo, né, você pega todo esse conteúdo aqui e você vai traduzi-lo numa ação. Tá? Então você tem os esboços, os livros de modo geral, onde você tem homilética, né, as homilias, você vai pregar. Para você pregar, você chegar aqui a esse topo, né, você tem que fazer um bom trabalho aqui, senão você vai pregar besteira. Tá? Então, a homilética não é só você compor um sermão, e eu acho extraordinário que as pessoas, para supervalorizar o elemento revelacional da mensagem deles, a primeira coisa que eles atacam é a homilética. Fala, não, eu não preciso de esboço, eu não tenho esboço, é tudo na hora, né, tudo Sedex, tudo refax, desce na hora, né, e vai revelando. Quer dizer, isso só demonstra que ele não tem respeito pelo que está fazendo, tá ok? Não tem problema você criar um esboço que aquilo demonstra que você estudou o texto e na hora o Espírito Santo mudar. Não tem problema. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele está à frente de todas as coisas. Então, a própria Bíblia diz que o Espírito te faz lembrar, só que você vai lembrar o quê? Se ele vai te fazer lembrar, ele vai te lembrar o que você já internalizou, você estudou e colocou dentro da sua mente. Se está vazio ou tem quase nada, o Espírito Santo pode até te usar, mas naquelas limitações. E a limitação não é do Espírito Santo, é sua. Sim. A ferramenta é limitada, não se especializou, não estudou. Agora o que acontece? Muito do que se chama de revelação é enrolação, na verdade. Então o cara não estudou, ele não consegue criar uma pregação que tenha começo, meio e fim, tá ok? A pregação dele nunca conclui, ele só começa. Ele começa, e quando ele começou,
ele vai que nem um avião sem GPS, ele vai para todo lado, né? Vai abordando temas Cara, diversos. Quando chega no final,